E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Não vou mentir pra vocês, não, ó. Meia-noite, tô cansado pra caramba. Eu tô com essa jornada dupla aí, né, de viciado. Não tem quando vocês ficam maratonando série e aí vocês começam a dormir mal e vão trabalhar mal e vivem mal. Eu tô desse jeito, cara, porque eu continuo trabalhando com a minha mesma carga horária de sempre, só que eu tô escutando, eu tô rushando aí o que eu tô chamando de áudios da CPI, porque eu não fico olhando os caras. E é engraçado porque eles me deixam curioso e aí eu vou pesquisando outras coisas e aí quando eu vou ver eu não durmo e sei lá, eu não vejo a hora de chegar o fim de semana para dar uma descansada legal. Ao invés de falar desse depoimento maravilhoso da Pfizer cara, que coisa gostosa assim, acompanhar todas essas histórias, mas eu vou conversar aqui com o Eugênio numa coisa que eu acho importantíssima. Lembra quando eu falei para vocês do mito da caverna de Platão lá e que o cara sai e depois ele volta e ele tenta tirar os outros e aí ele morre porque matam ele, falando: ah, vai tomar no cu, seu arrombado, eu tô assistindo minhas sombras aqui, você vem querer me tirar daqui, não existe nenhum outro lugar a não ser aqui e tal. Então quando você chega e falando para as pessoas assim, eu tô a fim de falar da CPI, a probabilidade de você tomar um coice é muito grande, porque as pessoas falam: eu não me meto com esse tipo de coisa, eu não quero saber, porque eu já tenho certeza absoluta que é um bando de corrupto. E isso é um direito da pessoa. Agora, assim, não, então vamos falar sobre CPI, vamos bater um papo sério e vamos falar sobre CPI. Quem é que entre nós, jogadores de BDO, quem é que entre nós, jogadores de HOTS, quem é que nós, entre estudiosos e gente que estuda idioma inglês, quem é que nós é especialista em CPI ao ponto de poder ensinar para todo o resto? Os caras que mais manjam de CPI, eles têm uma linguagem tão difícil, mas tão difícil, que não alcança o jogador de BDO médio. É como se o cara que saiu da caverna de Platão e tivesse a luz do sol real, ele voltasse lá para a caverna e tentasse explicar o que está acontecendo, e é tão discrepante da realidade de quem está lá embaixo, é que ele não consegue se fazer entender e se fazer acreditar. Mas o cara que acabou de romper os grilhões ali da corrente e lembra como que era romper aquele negócio, e que entende muito pouco, ele nunca nem esteve lá fora para saber como que é, ele nem sabe dos amos da caverna ainda direito. O cara que está lá embaixo, ele pode ajudar o outro que acabou de arrancar os grilhões também. Por que eu fico repetindo e agora assim... Não é a primeira vez e nem vai ser a última vez em que eu faço missão a essa alegoria. Eu entendo muito pouco de CPI, eu estou interessado nesse negócio agora. Assim como eu entendia muito pouco de BDO quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos sobre coleta, sobre processo, sobre culinária. Eu sou noob nesse negócio, eu sou entusiasta no assunto, mas pouco que eu estou entendendo eu quero passar para vocês. Por quê? Para que vocês possam se interessar e começar a debater isso e me encher desses feedbacks maravilhosos que vocês estão mandando. Eu quero conversar com o Eugênio porque as dúvidas dele podem ser as dúvidas de vocês e eu posso não ser a pessoa mais qualificada do mundo para responder essas dúvidas, mas pode aparecer gente aqui para ajudar nos comentários. Então vamos lá. Tem a parte do agradecimento. Bom, obrigado pelo vídeo. Precisava muito dessa introdução, eu entendo muito pouco. Diferente de você, eu estou acompanhando política há pouco tempo. E assim, agora que parece gente falando de política de forma mais didática, que está dando para acompanhar, justamente, né, sobre isso aqui que a gente está falando. Dito isso, você me elucidou algumas dúvidas sobre a CPI. Então vamos lá. Algumas dúvidas remanescentes. As testemunhas não podem mentir, porque pode ir preso. Sim, a testemunha, caso ela minta sob juramento, ela pode ir presa e ela pode ficar entre 2 e 4 anos na cadeia. O investigado, ele pode mentir o quanto ele quiser para ele se safar, e cabe à CPI e cabe à Procuradoria, cabe ao Ministério Público, né, provar que o cara está mentindo para poder condená-lo. É por isso que o Pazuello tá louco para ir como investigado, ele não quer ir como testemunha, porque se ele for como testemunha, depois ele vai preso. Bom, se a gente está falando da possibilidade de alguém maior por trás, e sim, e cada vez mais eu suspeito, o cara talvez nem vá ligar para isso, ou talvez tenha tanta certeza que vão livrar ele depois, como aconteceu com o Lula mesmo, por exemplo. Eugênio, você mata a pau uma questão que me incomoda muito, porque
O Queiroga, na CPI, descobrimos que a família dele é dona de um hospital que havia falido. De hospital falido eu também manjo porque meu pai faliu um hospital. O hospital falido você não consegue fazer ele funcionar, você não tem crédito, você não consegue fazer reforma, você não consegue deixar ele em condições para trabalhar de acordo com a Anvisa, com os órgãos regulatórios. Você não consegue insumos, você não consegue nada se o seu hospital estiver falido. Mas um hospital vale uma puta de uma absurda de uma grana. Descobrimos que a família do Queiroga tem um hospital falido. Tinha, por quê? Porque com o dinheiro público esse hospital voltou a funcionar. Né? Muito fácil agora na fase do Covid, a gente precisa fazer um hospital funcionar novamente. O Queiroga ele tem um hospital de família dele que voltou a funcionar com dinheiro público e que agora está à venda. Então veja, você tem um negócio falido, você tem uma casa caindo aos pedaços que ninguém quer de tão fodida que ela tá. Vem o governo, coloca dinheiro, paga os boletos, faz uma reforma, coloca ele para funcionar novamente e de repente você pode vender um hospital, e o hospital é uma puta de uma grana. Sabemos que o Queiroga ele saiu de uma situação de massa falida, e por interesse público de cuidar das pessoas aí com o Covid, sabemos agora que ele tem um hospital funcionando e à venda. Então, você acha que esse cara tá ligando de ficar 2-4 anos na cadeia? Ele foi lá e ele mentiu a rodo na CPI. Você acha que esse cara tá ligando que ele vai ser preso e vai ficar 2-4 anos na cadeia? Porque ele vai ficar 2-4 anos descansando, sabendo que a família dele tá bem, tá financeiramente bem, tá tranquilona. Isso nós sabemos, eu e você sabemos agora, você talvez porque eu tô te contando agora, e eu porque fiquei sabendo na CPI e fui atrás. Então, assim, essas informações elas são de extrema importância porque elas começam a brotar na própria CPI. E agora nós temos essa convicção, pelo menos eu posso estar redondamente enganado e eu posso ter que vir aqui no futuro. Lembrem-se, nossa melhor versão tem que estar no futuro. Se no futuro eu descobrir que eu fui enganado novamente por fake news, eu vou vir aqui, eu vou pedir desculpa e vou me retratar por isso. Só não vou apagar o vídeo, vou deixar as minhas falas erradas remanescentes. Então, você acha que o Fábio lá, o menino da Secom, você acha que esse cara ele tá preocupado em ser preso? Não, porque ele também tem 2 empresas e nós sabemos que dessas 2 empresas que ele tem, que diz que estão inativas, essas empresas são de gravar comerciais políticos e disponibilizar para agências para gravar publicidades e vender para políticos. Então, assim, você tem aí, dando depoimentos, pessoas que são empresários, proprietários, e gente que tem a ganhar, e gente que tudo bem ficar 2 ou 4 anos. A vantagem é que o Fábio está se sentindo abandonado, e ele quer porque quer ferrar com o Pazuello. Então, tudo que ele está dizendo, todas as mentiras que ele está contando, inclusive as verdades, elas estão no sentido de incriminar o Pazuello, por isso que o Pazuello está lascado. Mas sim, o Pazuello, ele também não vai ligar de ficar 2 a 4 anos preso por testemunhar em falso. Esse não é um problema. Mas, na minha opinião, a culpabilidade do Pazuello ela vai muito além de mentir em juízo. Aí você disse... bom, só para continuar, né? Porque isso daqui foi a primeira coisa que você falou. Aí você disse assim, então a CPI se trata de um depoimento da testemunha apenas pelo motivo de a gente gravar todas as respostas sobre algo de alguém e depois poder usar essas informações dadas por eles contra eles no futuro cenário de julgamento do próprio. Sim, você tá certo. Quando que ocorre o caso de levar o tal julgamento para a pessoa, se ele vai ser preso ou não, como houve com Lula e com STF. Exato. A CPI ela vai levantar os dados que depois desse relatório, esse negócio que o Renan tá escrevendo, ele depois vai para a relatoria pública e pode ser utilizado pelo Ministério Público para prender os caras. Então, assim, a CPI, ela já levanta os fatos e já investiga os fatos. Então o cara falou assim, eu nunca preguei cloroquina, eu nunca trabalhei em março porque eu estava doente quando eu estava com Covid. Os caras no meio da CPI pegaram o celular, os defensores do Bolsonaro tentaram impedir, gritaram, fizeram barulho para que não acontecesse e não adiantou. Ficou lá o Fábio, do lado de um dos Bosomini, de um dos Bozo Filho, falando assim, e aí pessoal, eu tô doente, mas eu tô bem, ó, eu tô aqui em casa, trabalhei em casa, mas já tomei a minha cloroquina, tô trabalhando, tô despachando normalmente, e aí assim, ou seja, o cara ele pode ser preso
como testemunha agora, ou ele pode ser preso depois. O que sabiamente o presidente da comissão ele decidiu? Ele decidiu não prender o cara pelo falso testemunho do jeito que o Renan Calheiros queria, e ele decidiu deixar tudo lá para quê? Para que ele seja processado pelo Ministério Público depois, para responder por isso depois. Então, quando chegar a vez do Fábio de ser julgado com o relatório final da CPI, já vai ter prova dele mentindo em juízo, já são 2 a 4 anos. E já vai ter o peso de fazer propaganda de cloroquina em março do ano passado, quando estava todo mundo se recusando a usar máscara por propaganda da Secom, e crente que se pegasse ia tomar cloroquina e ia passar por propaganda da Secom, inclusive com campanha do secretário da Secom fazendo isso, falando isso do lado do Bolsonaro, dizendo: estou com Covid, mas estou aqui na piscina, trabalhando, despachando, já tomei o meu remedinho e tá tudo sussa. O cara fez isso lá, e aí, dado o peso da lei, o julgamento ele vai ser feito para que esse cara pague por todos os crimes que ele cometeu, que não foram só esses, foram vários outros. A CPI é importante por quê? Porque aquele fato, aquele crime que o cara cometeu, ele já está provado. Nada mais tem que ser provado. Por quê? Porque o relatório ele já contém dados que são resultado do confronto de todos os depoimentos. Porque se o Taik está falando uma coisa, o Pazuello está falando outra, o secretário da Secom está falando outra, e hoje o presidente da Pfizer está falando outra, o que nós temos? Nós temos um confronto de 4 depoimentos, todos eles vão falar, todos eles vão pesar, aí vão anexar-se às provas e vão descobrir qual é a verdade. Qual é a verdade? Então, o que vai acontecer? Nunca recebi proposta da Pfizer. O presidente vai lá e fala: recebeu. Está aqui o e-mail que eu mandei, está anexado o e-mail com o conteúdo, com o corpo do e-mail. O que vai prevalecer no relatório da CPI? Fulano mentiu dizendo que a Pfizer não tinha mandado, a Pfizer falou a verdade quando disse que mandou. Tá aqui a data, tá aqui os destinatários do e-mail. A CPI, ela serve para isso, para filtrar tudo aquilo que é verdade, de forma que alguém tenha acesso ao relatório da CPI consiga reconstruir a história que nós vivemos nos últimos 2 anos. Porque qual é a maior angústia que vocês têm no coração e que pelo menos eu tenho no coração? Essa guerra de narrativa que fica mentindo sobre a realidade o tempo inteiro. Isso precisa acabar, isso vai acabar, porque esse negócio, essa onda Steve Bannon no mundo passa. Nós estamos doentes com a doença do Steve Bannon, que é a desinformação. Nós estamos sofrendo e padecendo com essa doença. Nós estamos começando a desenvolver anticorpos. O mundo inteiro está de saco cheio de guerra de narrativa. O mundo inteiro está de saco cheio de fake news. O mundo inteiro está cada vez menos tolerante com fake news. E o mundo inteiro junto vai começar a prezar pela verdade como um valor maior do que a informação. Então, nós como mundo estamos caminhando para um cenário. O Brasil está meio atrasado nisso, né? O Brasil está meio atrasado nisso, mas a gente vai chegar lá. Ao longo do tempo a gente vai chegar lá. O mundo ele caminha hoje para um rumo em que a verdade ela prevalece sobre a informação e as pessoas terão nojo de informação não verdadeira. Então essa CPI ela está aqui para quê? Para confrontar todos esses depoimentos e falaram 5 histórias diferentes, 4 mentiram, esse daqui estava falando a verdade. E aí quem falou a verdade vai cumprir, vai pagar pelos erros que cometeu ou não, e quem falou mentira vai pagar pelos erros que cometeu ou não, mais o peso de ter mentido na CPI. Então você tem a sua pena aí acrescida de 2 ou 4 anos, por além de fazer bosta, vai lá e mente, desculpa pela minha linguagem, é que eu tô muito puto, tô cansado. Além de fazer coisa errada, você vai lá e ainda mente sobre aquilo que você fez. Não sei se está dando para acompanhar. Aí, beleza. O que ocorre no caso de levar a tal pessoa a julgamento e se ele vai ser preso ou não? Quando que acontece? Bom, alguns testemunhas já poderiam ter sido presos e o Ministério Público ele já pode abrir com as informações que ele já tem e talvez ele espere ou não até o final desses relatórios. Então, nada impede. E aí é que é interessante. A defesa do Senado está tendo uma audiência incrível, porque um monte de gente está assistindo isso. Um monte de gente está fazendo broadcast desse negócio. Então, a Carta Capital, o UOL, Poder 360, tem um monte de gente. No canal que eu assisti hoje, foram 88 mil visualizações até o momento em que eu estava assistindo.
Ou seja, quanto mais publicidade esse negócio tiver, quanto mais geradores de conteúdo falando sobre a CPI a gente tiver no país, mais nós saberemos o conteúdo, o corpo do relatório da CPI, e mais nós falaremos o seguinte: agora está na hora de prender a Nise. E aí você vai lá e faz pressão popular e fala: por que não prenderam a Nise ainda, Ministério Público? Quando é que você vai levar esse negócio para frente? E aí quando leva para frente, acompanha até o final. O que não pode fazer é pegar um juiz estrelinha que fale assim: eu sou foda, eu sou o arauto da justiça e eu vou jogar esse negócio. Aí o cara tá no Acre com o pé no país vizinho. E aí ele faz todo o processo midiático pra gente ficar falando: uau, a corrupção tá sendo punida, pra no final o cara falar assim: então eu não podia ter julgado, então cancela aí que o pênalti não valeu, volta essa parte aí. Eu tentei enxantar um pen e falhou, mas volta, dá um rollback aqui, ó, que vamos fazer de novo pra ver. Entende? Então, quanto mais a gente entende do processo, quanto mais a gente entende da minúcia do processo da Lava Jato, mais a gente teria munição para ir lá e fazer de novo. E botar pressão popular e falar assim: agora a gente quer que abra em Brasília, porque as provas a gente já conhece, já tem aqui, a gente quer que isso seja levado para frente. Mas não pode ficar demorando do jeito que está demorando. Então, assim, soltaram o Lula, anularam a Lava Jato. Por que não abriram um novo processo, se utilizando de todo o material, dessa vez tendo competência para fazer isso? Então, a CPI, ela nos permite refletir a respeito daquilo que acontece e fazer as perguntas certas a respeito daquilo que está acontecendo no país. Você percebe a importância disso? Bom, aí você disse assim: se eu entendi, todo mundo ali pode meter o louco e foda-se. Sim, os senadores. O presidente não, o relator não, o depoente não. Os senadores, eles podem pagar de louco, e os caras fazem isso muito bem, principalmente o lado bolsonarista. E aí, inevitavelmente, vão falar que eu sou anti-Bolsonaro, como vocês já estão cansados de ver eu sendo taxado. Mas é porque o lado Bolsonaro, ele é discrepante com a realidade, assim, é desrespeitoso, chega a ser desrespeitoso com a realidade. E aí você fala assim: então quem ataca o Bolsonaro é gente boa, né? Não, porque atacar o Bolsonaro é muito fácil. Gente, atacar o Lula na época do Mensalão e do Petrolão, até a Jovem Pan conseguia, eles estavam perfeitamente certos em atacar o PT na época do Mensalão e do Petrolão. Então, o fato de estarem atacando o Bolsonaro não torna aqueles senadores lá, os arautos da justiça, as melhores pessoas do mundo. Só torna eles corretos nesse momento. E neste momento, nós, sociedade brasileira, e esses senadores que eu vou chamar de atacantes aqui, temos o mesmo objetivo, que é, já que não dá para trazer as pessoas que morreram desnecessariamente de volta, pelo menos dar uma satisfação para a família deles e dizer: olha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio não morreu porque era burro, morreu porque foi enganado. Aqui está o esquema que fez com que eles se enganassem. Não todos, não os 400 mil, mas um grande número deles. Um grande número deles. Então, vamos lá. Porque é só um relatório e depois ninguém pode ser responsabilizado de nada, testemunhas podem, mas isso aí serve para a população ganhar os olhos e ver o que ocorre por lá. Olha, serve para a população sim, serve para a sociedade como um todo, mas serve para o Ministério Público também. Isso, então serve para quem é de interesse. O que nós como população precisamos perceber é que nós não estamos um contra o outro, nós estamos contra eles. Então e um petista e um bolsonarista, porque eu não me enxergo como nenhum dos dois, um petista e um bolsonarista, nós não estamos um contra o outro. Então não é um lado contra o outro e eu isentão no meio. O bolsonarista e o petista estamos do mesmo lado, porque nós estamos morrendo do mesmo vírus, nós estamos pagando caro no mesmo arroz, a gente está se lascando da mesma forma e a gente precisa descobrir o que é que a gente faz para que da próxima vez que a gente tenha um outro problema sério como uma pandemia, a gente não perca tantas vidas assim por ingestão, por ingerência. Por quê? Porque um cara com interesses políticos na própria campanha, na próxima campanha dele e nos interesses daquele que os financiam, querem que a gente morra, querem que a gente tome a vacina o mais tarde possível, quer que as pessoas que não têm coragem de interpretar a realidade da pandemia que acontece na rua morram por falta de informação. Entende? Nós estamos do mesmo lado e nós, independente de Lula e de Bolsonaro na próxima eleição, nós temos o dever moral com as crianças órfãs de agora de ter uma versão decente dos fatos para apresentar para eles quando elas crescerem. Desculpa que eu
eu ficar martelando nesse ponto é que, pra mim, é uma coisa que me angustia demais. Duas coisas que eu não posso me calar diante de barbaridades dessas acontecendo, e é por isso que meu canal tem sido chato desde que essa história começou. Eu não posso me calar, e eu não posso simplesmente não saber o que está acontecendo, tendo a oportunidade de saber e de entender. Enfim, mas isso é uma questão pessoal minha. Depois, e aí você pergunta, então depois pra gente ter informação para no futuro isso não voltar a acontecer? Isso fecha com chave de ouro, porque assim, você já chegou pra alguém e falou assim, cara, quebrei a costela, quebrei o pé, quebrei a mão, roubaram minha carteira, roubaram minha moto. Você já experimenta falar isso pra qualquer pessoa que seja. A pessoa vai arregalar o olho e vai falar, puta, me conta, como que isso aconteceu, cara? Essa pergunta, caralho, velho, como que isso aconteceu, mano? Essa pergunta, ela evidencia uma natureza nossa, consequência da nossa inteligência, de gostar de história. Por que você gosta de história? Porque se um amigo seu joga futebol no campo que você joga e quebra a perna, você quer saber como que ele quebrou, pra quê? Pra você tomar cuidado, porque vai que acontece com você também. Se foi um brutamonte lá que te deu uma tesoura, você não vai chegar perto do cara. Se tem um buraco no campo e ele pisou, você vai tapar aquele buraco e vai procurar outros. Por quê? Porque você não quer que aconteça com você. Quando você descobre que uma inteira população asteca desapareceu do mapa, você fica fascinado e quer saber por que foi que eles desapareceram. Por que você quer saber que eles desapareceram? Porque vai que o meu bairro some também, caralho. O nosso interesse na história é educativo e é sobrevivencial. Por que é interessante a gente saber o que aconteceu no Mensalão e no Petrolão? Para como sociedade criar mecanismos para impedir que isso volte a acontecer. Aprendemos? Não. Por quê? Porque a gente tomou um olé. Quando estava todo mundo envolvido no Mensalão e no Petrolão, o que a gente falou? Foi o PT que fez, galera. Vamos prender o cara porque ele é dono do triplex. A gente foi imbecil nessa, não aprendemos. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está tendo uma nova oportunidade. A gente está tendo uma nova oportunidade para estudar esse tratorão e perceber que ele não é uma coisa do Bolsonaro. Ele é uma coisa do governo brasileiro. O tratorão é um negócio do governo brasileiro. Então, quando a gente for punir, a gente não pode punir o Bolsonaro porque ele comprou uma mansão com dinheiro de uma loja de chocolate do filho dele. A gente não vai atrás do Bolsonaro. A gente vai falar, não, vamos parar de ser idiota, vamos parar de brigar e vamos descobrir o nome de todo mundo que participou e colocar esses caras na cadeia. Para quê? Para lentamente ir limpando. E agora que eu assisto TV Senado, eu sei qual que é o senador mais desgraçado, mais imbecil, mais doente, mais esquizofrênico do trabalho. E o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer aquilo que eu faço com os personagens do Big Brother que eu não gosto. Eu vou ficar votando nele pro paredão. Na próxima eleição esse cara não vai ser eleito. E se eu puder, eu termino com o mandato dele por improbidade antes. Então, é para isso que serve, é para a gente entender o que acontece, ter a oportunidade de estar lá dentro sabendo o que está acontecendo. Por que o Big Brother faz sucesso? Cara, imagina você ter 24 horas de acesso a todos os movimentos que a pessoa faz e ser dono de toda a verdade a respeito de todas as fofocas. A CPI, ela te permite isso. É uma versão, é um Big Brother 3.0. É o Big Brother Remastered, jogado no Ultra. Entende? Que assim, a gente está tendo uma oportunidade não só de acompanhar a verdade, independente do que as rádios e jornais e canais de TV dizem sobre isso, a gente pode pegar a verdade direto na fonte, interagir um com os outros e saber finalmente quais são as pautas que a gente quer. E falar, cara, tem alguma coisa errada com esse relator aí, tem alguma coisa errada com esses senadores que estão fazendo as perguntas aí, tem alguma coisa errada com o interesse de verdade, porque eles estão usando o relatório dessa CPI para uma coisa que não é importante, para ferrar o candidato da oposição para ver se ele tem mais chance de ser eleito. E isso não é legal. Eu quero que o cara seja preso não é porque ele tem chance de ganhar a próxima eleição. Eu quero que o cara seja preso porque ele é corrupto. Mas eu não quero só ele. Eu não quero o Lula sozinho sendo indiciado por um triplex que a gente não consegue provar que é dele de verdade. Eu quero todo mundo nesse balaio. É por isso que a gente faz CPI. E é por isso que todo mundo tem que gostar de CPI. Ah, mas eu não entendo porque eles falam difícil. Felipe Neto está interpretando a realidade para uma galera. Flow Podcast está interpretando a realidade para uma galera.
Nando Moura está distorcendo, o Olavo de Carvalho estão distorcendo a realidade para uma galera. Só que quanto mais gente acompanhar mais canais, mais como sociedade a gente vai debater isso e vai chegar a uma luz. Bom, já falei demais para um vídeo que eu queria que fosse curto. Do fundo do coração, eu espero que isso traga boas reflexões e que deixem vocês mais interessados em relação ao que está acontecendo. Eu vou ver se eu crio coragem para falar sobre o depoimento do presidente da Pfizer hoje. Grande abraço.